Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Que o Espírito Santo possa nos conduzir, né, diante de todo esse momento. Você Amém. pode começar se apresentando, Ana Paula? Claro, boa noite, Camila. É uma alegria estar aqui com vocês, alegria aceitar esse convite do Instituto São Luís e Santa Zélia Martim. Eu sou a Ana Paula Paiva, falo daqui de Curitiba, sou casada com o Guilherme, temos duas filhas, a Maria Isabel, de 5 aninhos, e a Beatriz, de 2. Sou formada em Direito e agora eu tenho trabalhado com Filosofia do Direito. A minha maior qualificação é ser mãe e ser esposa, é assim que Deus me chamou. Glória a Deus. Conversar com vocês um pouquinho sobre a vida de oração, sobre a vida de oração no meio desse dia a dia corrido, vida de oração também no meio das várias adversidades que nós estamos vivendo. Então, começo me apresentando e dizendo que é realmente uma alegria muito grande estar aqui com vocês hoje. Que coisa boa. Então, para a gente começar, você pode falar para a gente assim, uma definição mesmo, o que, que é oração e qual que é o motivo, né, da gente viver uma vida de oração fiel, de viver uma vida de oração constante, qual que é o motivo disso, né? Qual que é o impacto disso na nossa vida? Então, legal. Eu vou até dar um passinho para trás, Camila. Eu vou dizer para você qual é a minha percepção de Deus. Porque a vida de oração e a oração que nós realizamos, ela é um ato de vínculo, uma procura de um relacionamento de amor com Deus. Mas quem é esse Deus para mim? Essa é uma pergunta importante, porque a depender da forma com que nós compreendemos esse Deus, a minha vida de oração ela vai ser mais ou menos fecunda, me parece, sabe? Então eu diria o seguinte: nós temos um Deus Pai que é um Deus Pai de bondade. Nós temos um Pai eterno e misericordioso que quer se aproximar de nós. A vida de oração ela pressupõe que Deus quer se aproximar de nós e que ele nos indica um caminho para que nós possamos nos aproximar dele. Então esse é o primeiro ponto. Temos um Deus que é Pai, não temos um Deus que é juiz. Ele é justo, evidentemente, mas ele também é Pai. A nossa relação é uma relação filial, é uma relação de amor. Ela deve ser uma construção de amor com esse Deus. E um ponto além, nós temos um Deus da vida, sabe? Nós não temos um Deus que fica lá, distante, apenas dentro do tabernáculo, lá em cima, no céu, onde São Tomás de Aquino diz que fica ali na atmosfera, nos olhando de longe, sem se intrometer na nossa vida. Nós temos um Deus da vida e temos um Deus da nossa vida, que se preocupa conosco, que quer saber o que acontece conosco, que se preocupa evidentemente com cada detalhe da nossa vida, ainda que nós não tenhamos consciência da grandeza que isso significa. E talvez também não tenhamos consciência do quanto somos pequenos perante essa realidade de preocupação de um Deus tão grande por mim, que sou falha, que sou pequena, que tenho muito pouco para oferecer. Então, o primeiro ponto, na minha opinião, da vida de oração é justamente essa caracterização. Temos um Deus Pai de bondade, que é puro amor, que é pura misericórdia, que quer se aproximar de nós. Somos muito pequenos do outro lado, somos muito falhos, mas temos também um Deus da vida, um Deus da minha vida, da história e da minha história, sabe assim? E aí, como nós nos relacionamos com Ele? O que é a oração? A oração é procurar um vínculo de amor com esse Deus. É procurá-lo lá em cima, procurá-lo nos sacramentos, ou como diz o padre José Kempris, fundador da obra de Schoenstatt, procurá-lo na escritura, procurar o Deus da Bíblia, o Deus do texto, procurar também o Deus eucarístico, o Deus que se deixa aproximar na Eucaristia, que é um grande presente imerecido através da nossa Igreja Católica, e o Deus da vida, procurá-lo na vida. Quando eu rezo, então, eu procuro para me relacionar com Ele. Eu procuro para que eu possa amá-lo. E Deus é tão bom, Camila, mas Deus é tão bom que Ele nos ensina como nós devemos amá-lo. E Ele nos capacita para amá-lo. Porque com o nosso coração humano nós não seríamos
nós não teríamos o suficiente para amá-lo. Então, São Tomás de Aquino ele diz que Deus nos capacita com a sua graça, com a sua caridade, para que nós possamos, assim, com a graça que Ele mesmo nos dá, poder amá-lo. E a vida de oração é essa rotina de diálogo, esse diálogo carinhoso, mas também um diálogo respeitoso, porque Deus é o Deus da vida, mas não é aquele meu parceiro de conversa de final de semana. Então, como é que eu me relaciono com o meu amigo, com a minha amiga no final de semana? É uma conversa casual, é uma conversa animada, feliz, eu conto meus problemas, mas não toca o íntimo do meu coração, não é? Eu me relaciono com Deus, que é uma pessoa, não é uma ideia. Não é uma ideia que eu consigo construir, eu sou da filosofia, não é uma ideia, Deus, que eu vou construir na minha cabecinha, uma ideia filosófica, uma ideia cheia de teorias. Não, a relação com Deus ela não é teoria. A relação com Deus ela é pura graça, a graça que vem dele. Então, são esses pontos preliminares, eu diria, Camila. A vida de oração é um diálogo respeitoso, de amor, de bondade, de uma relação filial que eu construo com Deus. Eu, do meu lado, filha, pequena, falha, necessitada, e do outro, um Deus Pai de bondade, eterno, misericordioso. Para mim, então, a vida de oração é a forma com que eu construo esse relacionamento que me leva a ser mais santa. Travou, né, Thaís? Que bom. Agora já voltou. É, Agora voltou. e buscar a santidade exige de mim uma vida de oração que seja séria, que seja minimamente constante. Eu digo minimamente constante porque o dilema da constância é de todos nós. Todos nós temos dificuldade com constância, todos nós temos dificuldade com manter as mesmas devoções por vários dias seguidos. Todos nós somos como uma montanha russa, que às vezes estamos no alto, às vezes estamos no baixo. Todos nós precisamos sempre recomeçar. Mas a vida de oração é a nossa forma de se vincular a esse Deus. E aí eu até diria, né? Eu avancei para quem é Deus, que é esse Pai de amor e de bondade. Nós temos um relacionamento sadio com Deus, com os outros, com o meu próximo, não é? Comigo mesmo, com o meu trabalho. Quando eu consigo organizar a minha vida a ponto de ter vínculos sadios com Deus, com os outros, com o meu trabalho e comigo mesmo, então eu começo um caminho verdadeiro e sério de busca pela santidade. Não há santidade sem vida de oração. Porque se eu preciso de Deus, se é Ele que me presenteia essas graças, eu preciso dialogar com Ele. Um diálogo terno. A gente poderia sintetizar o seguinte, Camila, como que deve ser a nossa oração? Como deve ser esse nosso relacionamento de amor com Deus, né? Eu diria que a nossa oração ela deve ser muito concreta, mas ao mesmo tempo muito simples. Deus ele não é um Deus que quer ser complicado. Deus é um Deus que quer se aproximar de nós, que permite que nós nos aproximemos dele. Não é um Deus que está distante, não é verdade? É um Deus que está realmente na minha vida, que está na minha história, que está nas pessoas com as quais eu convivo. Então, conversar com Deus deve ser algo simples. O fundador do movimento que eu participo, o padre José Quinto, ele dizia que a intelectualidade atrapalha muitas vezes. Porque o fogo que brota da minha intelectualidade precisa chegar no coração. Se o fogo que está aqui não chega aqui, então não adianta nada. As palavras bonitas, o vocabulário refinado, a sofisticação na oração, ela é muito menos importante, quase desnecessária, do que realmente uma abertura de coração, um se dilacerar perante Deus, um se abrir a ponto que Deus realmente possa, voluntariamente da nossa parte, nos conhecer e assim nos entregar a Ele. O relacionamento com Deus ele não é muito sofisticado. A minha oração ela não deve ser muito bem trabalhada intelectualmente. Ela deve ser o quanto mais possível concreta, sincera e simples. Eu preciso abrir o meu coração para Deus, contar para Ele o que se passa nele, deixar que Ele entre nesse coração, que Ele toque também as feridas que tem ali, que Ele toque também as grandezas que temos. As grandezas e a nossa pequenez estão juntas no mesmo coração. E Deus tem que tocar tudo isso. Não só a pequenez, mas também a grandeza. Então, não só as minhas dificuldades, mas também tocar as minhas qualidades, me mover para ser instrumento dele no meio do mundo. E isso nós fazemos a partir também da oração.
Então, eu diria que a oração deve ser Uhum. simples e deve ser muito concreta, Camila, para evitar certos abusos sofisticados na linguagem que não significam absolutamente nada. Nós temos também que usar um pouco da possibilidade que nós temos de orações vocais. São as orações que nós conhecemos, as novenas, os livros espirituais que podem nos ajudar. Os grandes santos tinham essa trilha e eles já trilharam esse caminho. A gente só precisa percorrer os mesmos caminhos que os grandes santos já trilharam. Então, alguma coisa de não inventar novamente a roda é importante, sabe? Que a gente possa realmente trilhar o caminho dos grandes santos. Mas uma oração que mistura um pouco da oração vocal, dessa literatura grande que nós temos dos grandes santos, das orações que estamos habituados a fazer, das devoções que estamos habituados a ter, mas também a oração mental, não é? A intimidade com Deus. A vida de oração é uma oportunidade de nos encontrarmos com esse Deus, que não se esconde, né, pessoal? De novo, é preciso bater na tecla, porque a impressão que nós temos, que nós mesmos temos, né, na nossa vida, é que Deus é um Deus escondido. Mas não é um Deus escondido. É um Deus que se permite encontrar. E a vida de oração constante, sincera, ainda que falha, é uma oportunidade desse encontro. O que tu acha, Camila? Estamos caminhando. Sensacional. Se eu estiver falando. Sensacional isso. Acho que você conseguiu trazer tudo, todos os pontos mais importantes, né? Muito, muito obrigada mesmo por isso. Uma coisa que você falou da questão da simplicidade, que eu já escutei várias vezes as pessoas falar, ah, não, mas eu não sei rezar, né? Ah, não, reza você que você reza melhor, que você reza mais bonito. Então, isso realmente é muito perigoso e você trouxe realmente com muita perfeição essa questão da simplicidade. É a verdade do meu coração, é a forma com que eu realmente estou, né? Não é um, preciso fazer um tratado de realmente palavras que muitas vezes não significam nada. Não, mas é a nossa verdade diante de Deus, né? Ele que conhece mais profundo do nosso ser, ele que é o nosso maior amor. Então é esse diálogo realmente verdadeiro, sincero, profundo, né? Então, realmente é isso mesmo. E como que você vive isso? Né? Você falou pra gente da sua profissão, você é vocacionado ao matrimônio, né? Vive o casamento, tem filhos, né? Como que você vive essa vida de oração inserida nessa realidade? Sabe que, Camila, um dos grandes problemas, não só meu, e se for só meu, daí eu te peço perdão, mas acho que não é só meu, acho que isso é de todos nós. São os problemas das grandes distrações que nós temos ao longo do nosso dia, não é? Nós corremos um grande risco, Exatamente. tanto na nossa vida normal, como nesses grandes desafios que estamos experimentando agora, de iniciar o nosso dia e de terminar o nosso dia sem nos lembrar da infinita grandeza de Deus. E sem nos lembrar também que nós somos muito pouco perto dele. Que nós somos muito pouco perto dessa realidade infinita que temos à nossa disposição. Então, o problema da distração é um problema que incomoda a mim e eu creio que incomoda a todos nós, né? Eu sou mãe, tenho duas filhas pequenas e assim que eu acordo, as meninas acordam comigo, não é? Então, das duas, uma, Camila. Para estar com Deus é preciso também um certo preparo. Não é o preparo intelectual que nós falamos, é um preparo de reservar um tempo para estar com Deus. Nós temos um grande preceito bíblico, né? Um grande ensinamento que é o que nós devemos orar sem cessar, não é? Mas como que a gente faz, então, para a nossa realidade, nós incrementarmos uma reserva de tempo e um orar sem cessar? Como é que é um orar sem cessar de uma mãe de duas filhas pequenas? Agora nós estamos fazendo educação com ensino remoto, as duas estão aqui, uma está aprendendo a ler, tem as questões do meu trabalho, as questões do trabalho do meu esposo, as questões da rotina da casa, os nossos apostolados. E aí, como é um orar sem cessar por uma mãe de família? O orar sem cessar por uma mãe de família é, muitas vezes, acordar um pouco mais cedo, um pouco antes das meninas, para me encontrar com esse Deus, um pouco antes da rotina da casa me chamar. E aí, um pouquinho antes, esses minutos que antecedem o acordar das meninas já são suficientes para que nesse primeiro momento do dia eu possa me lembrar de quem eu sou. Eu sou filha, mas sou uma filha muito amada. E tenho um Deus Pai de bondade que vai cuidar do meu dia. A Ele eu quero entregar o meu dia. E como eu entrego a Ele o meu dia? Através dos meus afazeres, através dos meus deveres de Estado,
através da minha maternidade. Quem trabalha, não é? Fora, através do trabalho. Os homens, através do esforço físico, do esforço intelectual, da forma como trabalham. Então, o primeiro momento é: eu entrego a minha vida a Ti, Senhor. E o Senhor vai cuidar do meu dia. Como eu vou amá-lo ao longo do meu dia? Aí sim, através dos meus deveres diários. E quando eu glorifico a Deus nos meus deveres, e quando eu vivo os meus deveres de Estado, glorificando a esse Deus, entregando tudo a Ele, aí sim eu estou também orando sem cessar. Eu estou tendo uma vida de oração quando eu entrego os meus afazeres diários por amor a Ele, com dedicação a Ele, não é? Esse orar sem cessar é preciso sim reservar um pouquinho de tempo, com certeza, alguns minutinhos antes, alguns minutinhos depois que as meninas dormem, alguns minutinhos ao longo do dia, mas é ainda mais importante que esse orar sem cessar seja um devido cumprimento do seu dever, com zelo, com amor, entregando tudo isso a Deus. E aí um outro ponto é utilizar o ambiente familiar para criar um ambiente de oração. Nós temos aqui o que nós chamamos de santuário lar. Dentro da espiritualidade Shansta, nós temos o nosso santuário lar, que nada mais é do que um altar familiar, um altar doméstico, um altar onde nós colocamos as nossas imagens, onde nós florimos, onde nós colocamos tecidos com os tempos litúrgicos. Quando eu incluo as minhas filhas e o meu marido na minha realidade de oração, aí sim eu também consigo esse orar sem cessar ao longo do meu dia. Então, aqui no nosso santuário lar, no nosso altar familiar, nós colocamos a nossa toalhinha roxa e nós cobrimos a nossa cruz porque nós estamos na Semana Santa. As meninas realizam esses atos no nosso terço diário que nós rezamos em família, ou na escuta da Bíblia em tempos especiais, como o Advento, como a Quaresma. Quando nós incluímos os nossos filhos nessas ocasiões, eu também encontro dentro da minha rotina como mãe, como esposa, outros momentos em que eu posso me encontrar com esse Deus. E melhor, eu encontro esse Deus e levo as minhas filhas a se encontrarem com ele também. Então, são essas questões, Camila, que são super importantes. Lidar com a distração é muito difícil. É muito difícil porque o celular está sempre perto, na verdade, porque as Uhum. notificações. Mas nós não teremos uma vida de oração séria, verdadeiramente séria, se nós não nos entregarmos a esse Deus no momento de oração, com simplicidade, com concretude, mas também com a seriedade de quem coloca o celular no bolso e de que agora não vai olhar a notificação. Agora eu vou me encontrar com esse Deus. E como é que ele me encontra? Eu encontro Deus sempre eterno, sempre infinito, sempre Pai de bondade, mas como ele me encontra? Será que ele me encontra distraída? Será que ele me encontra prestando muito mais atenção nas notificações do celular? Será que ele me encontra no momento em que eu não me sento direito, não me porto direito? Eu espero para rezar no momento que eu estou mais cansada do dia. Então, assim, qual que é o horário do dia que eu vou reservar? É às 11h30 da noite? Não pode ser assim. Uma vida de oração, para ser séria, exige também que nós tenhamos responsabilidade de colocar ele como prioridade do nosso dia. Então, qual é o meu temperamento? Eu sou colérica? Eu sou fleumática? Eu sou melancólica? Qual é o momento mais propício? Quando eu funciono mais? Eu estou mais desperta de manhã? Se eu estou mais desperta de manhã, não é muito coerente que eu tente rezar o terço às 11 horas da noite, não é verdade? Se eu sei, com uma observação própria, que o meu temperamento me pede assim um pouco mais de zelo com o sono, e evidentemente 11 horas da noite todos nós temos que estar dormindo mesmo, foi só um exemplo. Mas qual que é o melhor horário do dia para mim? Cada um tem um, na verdade. Eu sou colérica, eu funciono muito bem de dia. Depois das 9 horas da noite, eu sou inútil. É por isso que a gente marcou a live às 8, porque às 9 eu já tô cansada. Eu não... né? Quem é mãe aqui também vai me entender. Às 9, 9h30 da noite, depois de ficar com as crianças o dia todo, aí você vai rezar o seu terço? Não. Você que tem que deixar o seu terço para o momento que você está mais ativo do dia, não é verdade? Ah, mas eu não consigo rezar o terço inteiro, porque realmente a demanda das crianças e a demanda da vida é muito alta. Então eu rezo uma dezena, daqui 2 horas eu rezo outra dezena, daqui 2 horas eu rezo outra dezena. É o ideal? Não é o ideal? Veja, a oração do terço é uma devoção particular, não é culto público, é culto privado. Nós rezamos o terço quando nós
entregando realmente isso a Maria, entregando a nossa vida a Maria, mas como é possível na nossa realidade, sem muita caricatura. Eu consigo rezar uma dezena de cada vez? Então, pronto, vou rezar uma dezena de uma vez. Olha só, aí ó, tem outro colérico aqui que não é nada mais. Então, ó, aqui ó, o pessoal do Centro São José Crisóstomo, a gente reza o texto de dia, com o sol a pico, para não dizer que não rezamos nosso texto. É preciso uma autoavaliação, Camila, e também humildade, não é? Humildade, aqui, ó. Aqui também, dormimos todas as 21. Só tem colérico aqui com a gente hoje. É preciso ter também um espírito de humildade, não é? Nós somos limitados. E aí eu diria o seguinte, como diz São José Maria Escrivá, nós temos que ter poucas devoções e boas devoções. Uma mulher ou um pai de família que tem filhos pequenos, ou é uma família numerosa, ou tem um trabalho muito exaustivo, não precisa também exemplificar sempre no entorno de muitos filhos, mas alguém que está estudando muito, que tem uma vida de estudo muito, muito corrida, ou que está, enfim, muito cansado, uma autoavaliação vai mostrar quantas são as devoções possíveis naquele dia, não é? Ah, a Thaís está sempre ligada no 220 aí, ó. Sanguinona vai amanhã aqui no perfil de vocês, né? Ela tá rezando todos os dias. Infelizmente, é que sou sanguíneo para fazer um troço desse. Deus abençoe. Eu me observo o meu temperamento, observo as minhas possibilidades concretas e com muita humildade eu escolho poucas devoções, mas boas devoções. Devoções que são no número suficiente para manter, sabe como um sino que a oração justamente é esse balançar do sino, não é? Se eu fico muito sem rezar, o meu sino ele fica parado. E o que que acontece com esse sino quando ele está parado? Ele junta teia de aranha nesse sino que não se mexe com a oração. Essa teia de aranha é o pecado, sabe? Essa teia de aranha é o vício. A oração faz balançar esse sino e tira dali os vícios e nos aproxima das virtudes. É preciso entender, então, que quando esse sino toca, eu procuro buscar cada vez mais a santidade, que ele toque sempre muito alto. Mas ele não precisa tocar sempre muito alto com 45 tipos de oração no mesmo dia. Ele pode tocar sempre muito alto com poucas e boas devoções. A oração do Santo Terço, que como eu exemplifiquei aqui, nós podemos rezar o terço em família, com as crianças, em torno do altar doméstico, em torno do santuário lar. A oração do terço é uma linda possibilidade de devoção. A oração da Via Sacra, às sextas-feiras. E aí eu entraria num ponto. Rezar e ter vida de oração não é apenas um ato de rezar. Eu citei a Via Sacra, mas eu queria citar outra. Como anda a nossa vida de mortificação? Como anda também o nosso espírito de sacrifício? Eu lembrei da Via Sacra e lembrei da abstinência de carne às sextas-feiras do ano. Estamos aí na Semana Santa, logo logo temos aí a sexta-feira como oportunidade de abstinência de carne e também de jejum, para lembrarmos Uhum. sempre isso. Mas a gente não faz isso só na Semana Santa, a gente pode fazer isso todas as sextas-feiras do ano, quando elas não caem em solenidade, não é verdade? Então, como anda a nossa mortificação? Será que eu tenho tido uma vida em que eu ataco as minhas vaidades, em que eu ataco a minha natureza, em que eu combato a minha natureza que tende para o pecado, que tende para baixo? Ou será que eu estou me acanhando nesse ponto? Aí eu vou ali, rezo um pouquinho, às vezes um pouco distraída, mas eu não combato a minha natureza. A oração, a vida de oração séria, concreta, também é um forte combate à nossa natureza ruim, não é? Não a nossa natureza ruim, os elementos ruins Exatamente. da nossa natureza. Melhor dizendo, como eu combato a minha vaidade? Como eu busco a virtude da humildade? Como eu busco as outras virtudes? Como eu incluo essa busca dentro da minha vida de oração? Eu posso escolher devoções que combatam esses pontos negativos do meu temperamento. Sou muito colérica, então, eu vou, de repente, fazer vou rezar a ladainha da humildade, porque assim eu também vou me lembrar do quanto sou pequena e necessitada de Deus. Ou depois do terço, eu vou rezar a ladainha, porque pedir à mãe, rogai, rogai por nós, rogai por nós, rogai por nós, nos lembra verdadeiramente que somos pó e ao pó voltaremos. A nossa vida de oração, quando eu digo que ela tem que ser concreta e que concretamente tem que nos levar a buscar a santidade, é porque não basta ser uma vida de oração simbólica, Camila.
É preciso que essa nossa vida de oração seja um caminho. E muitas vezes é um caminho estreito, sabe? Espinhoso, um caminho difícil. Mas é um caminho que nos leva até Deus, que está lá, nos esperando. No tabernáculo há mais de 2000 anos, como diz São José Maria, São José Maria Escrivá. Ou que está também na Bíblia. Ou que está também nas pessoas que eu encontro. Que está também na minha vida. Nas circunstâncias que me permeiam, sabe? Esses pontos para mim são Exatamente. importantes. Esses pontos me parecem ser importantes. Poucas devoções, Exatamente. mais boas. E uma luta séria, uma luta realmente constante pela santidade. E aí, por último, estou falando demais. Por último, eu digo, para a vida de oração ser verdadeiramente fecunda, é, é impossível ficar longe dos sacramentos. Você fala aí da Diocese de Guaxupé também, Camila? Isso mesmo. Vocês estão sofrendo aí com a falta de sacramentos, Estamos eu sinto. padecendo, sim, infelizmente. Ainda Aqui em mais na Curitiba, Semana Santa, né? aqui em Curitiba nós não estamos mais sofrendo com a falta de sacramentos. Existiu aí a possibilidade de receber os sacramentos. Não existe Graças vida a de Deus. oração católica longe dos sacramentos de Deus, que são confiados à Igreja de Cristo, à Igreja Católica. É verdadeiramente um momento muito desafiador, esse que nós estamos vivendo em várias partes do país, que é estar distantes do Cristo Eucarístico. Estar distantes, muitas vezes, da confissão sacramental também, não é? Nós sempre caímos, nós sempre pecamos, nós sempre seremos falhos. E quando eu digo isso, eu não digo isso com aquele sentimento de inferioridade, não é isso. É apenas a demonstração de que se falhamos, se caímos, temos um Deus Pai de bondade que me acolhe, que me perdoa, que é misericordioso. Mas eu preciso me aproximar dele. E depois que eu me aproximo de Deus na confissão, eu quero me aproximar dele na Eucaristia, evidentemente. Então, a importância dos sacramentos, a importância de sentir uma verdadeira, realmente, tristeza no coração de não poder comungar na Páscoa de Cristo, não é? Também isso entregamos como uma séria entrega de amor e de sacrifício a Ele. Mas não é fácil, não é fácil. Eu espero que essa situação tão difícil cesse logo, não é? Para que também todos nós, todos os que Exatamente. queiram, tenham a possibilidade de encontrar Jesus na Eucaristia. Então, esses pontos são importantes. Eu estou falando que são pontos importantes, você já tem uns 10, né? Não consigo sintetizar, não consigo sintetizar. Mas uma oração que seja concreta, uma oração que seja simples, uma oração que seja verdadeiramente um combate aos elementos ruins da nossa natureza e a busca pela virtude, o afastamento dos vícios, a importância de reservar tempo, a importância também de tornar os nossos afazeres uma oração. Tem uma história que conta que Santa Teresa d'Ávila estava cozinhando e ela fala aquela frase famosa, não é? Que também está o Senhor nas minhas panelas. Não é isso que ela fala? Também vive o Senhor nas minhas panelas. Olha que bonito. Muito bonito. Uma grande santa, mas também uma grande doutora da igreja. Uma das 4 únicas mulheres que são doutoras da igreja. Uma doutora da igreja que estava cozinhando no seu convento e que encontra ali, no afazer diário, muitas vezes sofrido, esse Deus. Também vive o Senhor nas minhas panelas. A vida de oração, ela não é uma vida apenas de oração vocal e oração mental. Também é uma vida de entrega nos meus deveres. O Senhor está nas minhas panelas. Ele está, quando eu sento no chão para brincar com as minhas filhas, ou quando eu ensino uma delas a ler. Ele está no meu trabalho de preparar aulas. Ele está no meu trabalho de ir ao mercado. Ele está nos N motivos que nós podemos encontrar. Ali vive o Senhor. Então, talvez um exercício importante seja: quais são as minhas panelas? Hoje. Em que local do meu dia eu posso glorificar esse Deus? Em que local do meu dia eu posso orar sem cessar? Falei demais. Maravilhoso isso. Eu acho que quando a gente tem esse entendimento, a vida de oração não é mais um peso, mas ela é essa parte fundamental, ela é aquilo que é a gasolina, né? Eu sempre penso, é o combustível do meu dia. Né? Se eu consigo viver tudo que eu vivo, se eu consigo fazer tudo que eu faço, é porque eu rezo, né? E às vezes a gente tem um entendimento errado, materialista, de achar que, ah, não, eu faço tudo e rezo. Não, é porque eu rezo que eu faço todas essas coisas.
né? É realmente o motor da minha vida, é aquilo que me direciona, é aquilo que me dá força. Eu li um livro uma vez, até recomendo, né, para as pessoas que estão acompanhando com a gente, que é A Alma de Todo Apostolado. E esse livro, ele foi um diferencial na minha vida, porque muitas vezes a gente tem uma visão muito ativista, né? Eu, por muitas vezes, tive de achar que as coisas elas vão se resolver com a minha ação, né? Com aquilo que eu faço, com o tempo que eu gasto, né? Não que a gente tenha que se acomodar, não é isso, né? Não é isso que a gente está falando, mas a gente tem que entender que a maior parte, né, e a parte mais importante do nosso dia precisa ser da oração, porque aí a partir disso eu consigo resolver, a partir disso as coisas entram no eixo, né, em todas as áreas. Eu e meu noivo, a gente está se preparando para o casamento, né? Se Deus quiser, agora em agosto a gente recebe o nosso sacramento. E a gente tem tocado de uma forma tão abundante na providência, né? E eu lembro que muitas pessoas, quando a gente estava se preparando, eles chegavam e falavam assim: ó, as coisas não caem do céu, não, tem que trabalhar, não é só rezar. E é claro que a gente tem esse entendimento, mas a gente sempre testemunha que para a gente tem caído, sabe? E a gente vê que isso é fruto da oração. Não é algo, é algo que, como a prioridade da nossa vida tem sido Deus, e o que a gente busca com mais ardor é essa presença de Deus, as coisas elas vão acontecendo de uma maneira sobrenatural, de uma maneira que não há uma explicação. A única explicação é essa, né? Deus está em primeiro lugar e a partir disso as coisas se resolvem com uma facilidade maior, né? As coisas acontecem de uma forma melhor. E é isso, não tem mérito nenhum nosso, não é nada nosso, mas é a graça do próprio Deus que a gente contempla diariamente na nossa vida. Né? Então, e isso é maravilhoso. E você pode, assim, acho que a última perguntinha para a gente poder encerrar, mas você pode falar também quais são os frutos concretos que você percebe na sua vida? Você já falou da questão das virtudes, né, que é algo muito importante, mas quais são os frutos assim que você percebe na sua casa, na sua família, nas suas filhas? Ah, legal. Acho bonito porque, assim, a ordem do ser, ela determina a ordem do agir, não é? A ordem do ser é aquilo que eu tenho muito forte no meu coração, no nosso coração. A ordem do ser é aquilo que me move, é o meu motor. Essa é a minha ordem do ser. E a ordem do ser, ela é tão determinante que ela determina o meu agir. Se eu tenho uma vida de oração firme, que cai, que não é constante, porque todos nós somos falhos, mas que imediatamente depois pede perdão e continua com humildade, com alegria. Alegria deve ser a marca sempre central de uma mãe de família, né? De um pai de família. Se eu tenho essa ordem do ser determinante, o meu agir também será determinado por ela, né? Os frutos de quem tem uma vida de oração são muito evidentes. A confiança na providência divina é uma marca muito grande do cristão. E é essa que você falou, não é, Camila? A confiança na providência divina de que Deus vai cuidar dos elementos do meu dia. Se eu cuido das coisas dele, ele cuida das minhas coisas. Se eu entrego meu coração para Deus, se eu entrego meu coração para Maria, Maria vai cuidar também das minhas coisas. Você está entregando realmente teu coração para ele vai cuidar do teu casamento, ele vai cuidar dos teus projetos, ele vai cuidar também dos teus trabalhos. Não é que ele vai pegar a caneta e fazer o trabalho para você, mas a confiança que brota do nosso coração é grande e ela não vem sozinha. Ela vem acompanhada de esperança, ela vem acompanhada de fé. Fé é um dom, fé é uma graça que nós naturalmente não temos. Nós temos que pedir essa graça de ter fé, não é verdade? Se a confiança vem, a esperança vem junto, a alegria vem junto, a sanidade nesses tempos difíceis vem junto, né? A gente pode dar um nome mais cristão para a sanidade. A gente pode dizer que nós ficamos mais serenos, ficamos mais tranquilos na ordem da nossa vida. Porque o mais importante está sendo feito, cuidado com a nossa alma e o cuidado com a alma daqueles que Deus nos confiou. Então, a minha vida de oração ela precisa ser forte o suficiente para dar conta da minha alma e da alma das minhas filhas. E eu vejo isso claramente. Quando Guilherme e eu estamos bem, rezando em torno do nosso altar, rezando em torno do santuário lá, levando as meninas a estarem conosco, nós temos um ambiente familiar muito mais tranquilo, é muito mais fácil gerir as dificuldades da educação das meninas, é muito mais fácil porque quando a gente dialoga com Deus, naturalmente nós conseguimos fazer um diálogo matrimonial melhor. Então, se estamos bem com Deus, também conseguimos resolver os pequenos e normais dilemas que um casal casado tem. Então, conseguimos conversar melhor,
conseguimos conversar melhor com as nossas filhas, porque encontramos uma luz nas escuridões da nossa vida. E Deus é essa luz, né? Que ilumina os nossos problemas, que ilumina as nossas dificuldades, que nos dá força, que nos dá ânimo, que nos dá coragem para seguir pela vida e vencer esses desafios. Os desafios serão vencidos por nós, mas não é com a nossa própria força, não é? É com a força que vem de Deus. Exatamente. E essa força vai brotar em nós através de uma vida de oração séria, profunda, verdadeiramente, né? Esses frutos eles são muito importantes. A cada etapa da nossa vida, e conforme os desafios que nós temos, são frutos diferentes. Porque Deus conhece as nossas necessidades. Às vezes é uma necessidade de esperança, às vezes é uma necessidade de confiança, às vezes é saber o que fazer com as filhas, porque os dilemas aparecem e os pais não têm todas as respostas. Às vezes é saber o que fazer na dimensão do trabalho. Deus sabe as nossas necessidades, mas os frutos espirituais de uma vida de oração são concretos, eles existem, não é? E cada um que está ouvindo a nossa live hoje vai poder dizer e assegurar que quando é preciso uma resposta, essa resposta vem. Ela se aclareia, não é? Na nossa vida. Eu diria o Exatamente. seguinte: a vida de oração é fazer o ordinário extraordinariamente bem. Se eu tenho tempo e disponibilidade para rezar sozinha, olhando para um quadro, para uma cruz da minha casa, um Pai Nosso e uma Ave Maria, que seja o Pai Nosso e a Ave Maria mais bem rezado que eu possa dar a esse Deus, sem distrações, sem pensar em outra coisa, sem me desvincular das palavras que eu estou dizendo, sem deixar de buscar os significados que estão por detrás dessa oração e que eu possa, pouco a pouco, caminhar um pouco mais para águas, um pouco mais, navegar um pouco mais para águas mais profundas, que eu possa dilacerar o meu coração, abrir verdadeiramente o meu coração para esse Senhor que está ali, que quer conversar comigo, e abrir meu coração para Ele, conversar com Ele, não como um amigo do boteco, mas como esse Deus uno e trino que é uma a minha vida, que quer se relacionar comigo, que quer buscar esse vínculo, não é? Eu falo muito, você tem que Exatamente. me cortar. Tem que me cortar. Que delícia! Eu posso ficar aqui o resto da noite ouvindo, tá maravilhoso. Mas eu queria te agradecer muito, muito mesmo, né, por tudo que você nos acrescentou, por tudo aquilo que você nos trouxe hoje, né? Tudo isso é maravilhoso e mostra um caminho, né? Um caminho muito concreto, né? Não um caminho simples, principalmente, mas um caminho muito eficaz, né? E uma coisa que você falou no começo realmente foi o caminho que todos os grandes santos passaram, né? Então é esse caminho que nós precisamos buscar, porque dá certo e tem dado certo por mais de 2000 anos, né? A gente tem visto frutos grandiosos, frutos maravilhosos. Então que a gente possa realmente buscar, né? Dentro da nossa vivência mesmo, dentro do nosso estado de vida viver essa vida de oração de forma mais séria. Gostei muito dessa palavra, de uma forma séria, né? De uma forma comprometida. E é aquilo, né? Reconhecendo as nossas limitações, reconhecendo aquilo que a gente é, né? E que dessa forma nós possamos encontrar, né? Nos encontrar no céu todos juntos. E eu queria te agradecer muito. Oi? Maravilhosa é a Má aqui que tá falando. Só tô dizendo que maravilhosa é ela. Ah, muito bom. Mas é isso, né? Eu também queria falar uma coisinha para o pessoal aqui da Diocese de Guaxupé, como você trouxe, a gente está sofrendo muito por essa falta dos sacramentos, né? É algo que é muito difícil, né? É algo que a liturgia, ela tem viver bem a liturgia nos dá uma força muito grande, né? Infelizmente, a gente tá limitado nesse sentido. E a experiência que eu tenho feito é buscar o sacrário. Porque eu não posso receber Jesus, mas eu tenho buscado estar o máximo de tempo possível do meu dia. Quando eu não estou trabalhando, eu tenho buscado o sacrário. Porque aquela presença ali também me toca, aquela presença ali também me alcança, né? E eu vejo que eu saio diferente dali. Isso me fortalece para conseguir viver esse período sem receber fisicamente mesmo os sacramentos, né? Então, para nós aqui que estamos passando por essa realidade, que a gente possa buscar de coração mesmo, de todas as formas que a gente possa alcançar, né? Infelizmente, a gente não vai conseguir receber Jesus fisicamente, mas que a gente possa estar diante dele o máximo possível, né? E é isso, que Deus possa te abençoar muito, abençoar a sua casa, abençoar a sua família, a sua vocação,
né? Que você continue sendo luz para nós. Amém, amém. Vocês também. E o Instituto Santa Zélia e São Luís Martim podem contar sempre conosco. Eu participo aqui do Instituto Santo Atanásio de Curitiba, então que sejamos sempre muito fraternais uns com os outros. Seguimos Amém. fiéis. Amém. É isso mesmo. Muito obrigada, viu? Muito obrigada a todos que estiveram aqui com a gente, que está nos acompanhando. Eu vou deixar a live salva, né? E até qualquer dia que a gente tenha ainda a oportunidade de fazer mais lives juntas. Tá bom, querida. Fiquem com Deus, pessoal. Um abraço. Fica com Deus. Boa noite.